Salve moçada, beleza? Esse aqui é mais um vídeo de biologia aqui no canal e hoje vamos tratar de biotecnologia. Sabemos que nós seres humanos transformamos nosso planeta desde muito tempo, com especial destaque para quando começamos a fazer agricultura e a revolução científica, em que desenvolvemos ferramentas que nos deu capacidade de transformar muito fortemente o planeta no qual vivemos. Hoje vamos tratar da engenharia genética, essa ferramenta que nos permite transformar outras espécies e até a nossa própria espécie. Vamos tentar responder então a pergunta de hoje. Seria a engenharia genética uma fraude na história da humanidade? No planeta Terra, toda espécie de ser vivo depende de alguma maneira de outras espécies. Muitas vezes, essa dependência pode ser muito próxima, a ponto de uma espécie não conseguir sobreviver sem a outra, como é o caso da associação entre fungos e algas que formam os líquens. Nessa relação, os fungos utilizam moléculas energéticas fornecidas pelas algas que fazem fotossíntese, e as algas, por sua vez, se beneficiam dos minerais obtidos pelos fungos, necessários para o seu desenvolvimento. Nós, seres humanos, obviamente, também dependemos de uma grande quantidade de espécies, não apenas as que mantêm o planeta em níveis adequados, como a quantidade de oxigênio do ar atmosférico, temperatura e umidade, mas também dependemos daquelas espécies das quais obtemos diversos insumos para a nossa sobrevivência, como a grande variedade de espécies que nos fornece os alimentos que nós, primatas onívoros, dependemos para permanecermos vivos. Durante a maior parte da história da nossa espécie, éramos caçadores e coletores. Comíamos o que encontrávamos, sempre mudando de lugar, carregando nas costas tudo o que possuíamos. As pessoas viviam em pequenos grupos compostos de dezenas ou centenas de indivíduos. Não havia animais domesticados até cerca de 15 mil anos atrás, quando os seres humanos e cachorros iniciaram uma forte relação. Desde então, nossa espécie começou a estreitar laços com diversas outras espécies. Trigo, ervilhas, arroz, bodes, gado, batatas, frutas, entre uma ampla variedade de animais, vegetais, fungos e bactérias que cultivamos hoje em dia. A vida do ser humano se transformou totalmente com o surgimento da agricultura. Paramos de nos mudar o tempo todo e fixamos base, deixamos de ser nômades e a quantidade de alimento aumentou. Desde o início da agricultura, passamos a escolher as características dos seres vivos que são mais vantajosas para nós. Mudamos sutilmente o rumo dos processos da seleção natural em nosso favor, controlando a reprodução de diversas espécies de seres vivos. No entanto, apesar do aparente benefício da agricultura, passamos a nos alimentar pior do que quando éramos caçadores e coletores e a enfrentar outros problemas, como explosões populacionais, desnutrições e elites favorecidas. Como Yuval Harari conta em Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, a revolução agrícola foi a maior fraude da história. Passamos a encarar outros problemas. Nosso corpo, modelado pelos milhões de anos de caçador e coletor, não era o mais adequado para uma vida de agricultor. Problemas de saúde começaram a se acentuar. A dieta diversificada de um dia de caça e coleta deu vez a poucas espécies cultiváveis de baixo valor nutricional. O ser humano passou a ter menos tempo livre e a sofrer com a fome, quando a colheita não era suficiente para uma população crescida pela abundância energética dos períodos de boas colheitas. Mas a Revolução Agrícola foi apenas uma das grandes transformações da nossa relação com as outras espécies de seres vivos. Por volta de 1500, passamos a ter uma relação cada vez mais sistematizada com o mundo natural. Começamos a entender que não temos todas as respostas e que podemos descobrir coisas novas. O renascimento da observação e da razão, agora com ferramentas cada vez mais elaboradas e mais informações difundidas em livros impressos, foram as engrenagens que possibilitaram uma aceleração vertiginosa nas capacidades de transformação do mundo natural pelos seres humanos. É claro que nossa relação com outros seres vivos também mudou. Passamos a entender melhor sobre a fisiologia, ecologia e genética dos seres vivos. Podemos modificar o crescimento das plantas com fertilizantes, controlar pragas com herbicidas, administrar antibióticos em animais de criação e diminuir sua mortalidade, entre muitas outras ferramentas que o desenvolvimento científico nos proporcionou. E qual é o impacto de todas essas transformações para a nossa espécie? Sabemos que nosso corpo foi moldado pela maior parte do tempo da nossa existência como caçadores e coletores, mas hoje temos comidas disponíveis nas prateleiras de supermercados, comidas de alto valor energético e pouco valor nutricional. E isso altera decisivamente nossos padrões de alimentação.
Nós estamos sempre buscando a maior quantidade de energia. Sempre que temos acesso, tendemos a comer o máximo possível, como quando éramos caçadores e coletores. Mas hoje, com tanta comida disponível, temos uma grande quantidade de doenças acontecendo na maior parte das sociedades desenvolvidas, como é o caso da hipertensão, diabetes, obesidade, entre muitas outras doenças que têm trazido problemas graves para os seres humanos. Então, nosso cérebro, moldado durante muitos e muitos anos de caça e coleta, se farta hoje de alimentos ricos em energia, muito doces e gordurosos. Mas vamos continuar então a história das transformações de outros seres vivos pelos seres humanos. A história continua. Até algumas décadas atrás, a seleção natural assistida pelos seres humanos estava restrita à reprodução controlada de seres vivos, buscando as características que julgamos interessantes em determinada espécie. No entanto, com o surgimento da engenharia genética, ultrapassamos a limitação das espécies e podemos misturar genes de qualquer espécie de ser vivo conhecido do nosso planeta, criando seres vivos conhecidos como transgênicos. Para entender melhor o que são os transgênicos, recomendo voltar ao vídeo Por que a gente é assim aqui do canal. Nele eu explico como a informação genética é convertida nas características dos seres vivos. Volta lá e assiste, vai valer muito a pena. Resumidamente, os transgênicos são seres que apresentam uma parte do DNA de outro ser vivo, com o objetivo de dar a eles algumas características que propiciem vantagem a esses organismos, como maior resistência, crescimento, características que melhoram o ser vivo de alguma forma. Eles são criados utilizando técnicas que se extrai um trecho da sequência genética de um indivíduo, contendo a informação de interesse, e inserindo essa sequência no genoma do indivíduo que se deseja modificar. Ou seja, alterando o DNA de um indivíduo de uma determinada espécie, a informação modificada será decodificada pela maquinaria bioquímica da célula, alterando a célula do ser vivo transgênico. Para ilustrar o que dissemos até aqui, vamos conhecer a história de Freckles, uma cabra que, além de leite, produz filamentos de teia de aranha. Essa história é maravilhosamente contada no livro Criação, A Origem da Vida, O Futuro da Vida, escrito pelo Adam Rutherford. Como o próprio autor do livro diz, esse é um sensacional exemplo dessa transgressão genética. Olhando para Freckles, vemos uma cabra aparentemente normal. No entanto, seu material genético tem informações de uma espécie comum de aranha, Nephila clavipes. Isso é possível porque a linguagem do DNA é exatamente a mesma para todas as coisas vivas. O trecho do DNA da aranha foi inserido num ponto específico do genoma de Freckles, juntamente a instruções relacionadas à produção do leite. Por isso, quando Freckles produz leite, ele contém, além de tudo que se espera do leite de cabra, filamentos de teia de aranha. Esse exemplo deixa claro o que já dissemos anteriormente. Com a engenharia genética, podemos ultrapassar a limitação das espécies. Seria impossível para um fazendeiro cruzar uma aranha com uma cabra, mas o código do material genético das cabras, aranhas e qualquer outra espécie conhecida é o mesmo. A limitação da anatomia e da fisiologia para o cruzamento entre cabras e aranhas é rompida em laboratórios científicos, permitindo uma mistura de DNA de duas espécies diferentes. Freckles é um exemplo de ser vivo transgênico, assim como muitos outros. Existem micro-organismos que possuem o gene da insulina humana e produzem esse hormônio para uso em pessoas com diabetes, camundongos fluorescentes que possuem a proteína fluorescente verde, proveniente de um tipo de água-viva, soja e milho com material genético de outros seres vivos que lhes tornam resistentes a herbicidas e a condições que normalmente são de difícil sobrevivência. Como diz Adam em seu livro, isso é engenharia genética, a criação de vida artificial usando a generosa caixa de ferramentas da evolução. É importante lembrar aqui que, apesar de termos dado destaque às intervenções humanas em relação a outras espécies de seres vivos, como a reprodução controlada de seres vivos e a engenharia genética, os seres vivos estão em constante mudança desde o surgimento da vida na Terra. Sem a intervenção humana, a mutação e a reprodução sexuada estão continuamente ampliando a variabilidade genética das populações, e estas mudanças são selecionadas pelo ambiente, se mantendo quando são vantajosas ou indiferentes para o indivíduo, ou desaparecendo quando causam algum prejuízo para a perpetuação genética do ser vivo.
Voltando à história dos seres humanos com corpos de caçadores e coletores no mundo moderno, rodeado por calorias vazias proporcionadas pela agricultura e tecnologia. Hoje, com o desenvolvimento da engenharia genética, experimenta-se criar uma linhagem de porcos que recebeu implantes de material genético de um verme para que os porcos transformem ácidos graxos ômega 6, que fazem mal à saúde, em seus parentes saudáveis, os ômega 3, minimizando os impactos de comidas gordurosas no nosso organismo. Mas seria realmente isso necessário? Ou reeducar a alimentação, escolhendo vegetais frescos e diversificados, seria um caminho mais fácil e mais adequado ao corpo de caçador e coletor? Desta perspectiva, tomar as rédeas dos processos biológicos dos seres vivos nos dá possibilidades incríveis. Mas qual é o risco que corremos? O que essas tecnologias podem trazer de prejuízos para a humanidade? Vimos que a agricultura nos deu possibilidades fantásticas, mas ao mesmo tempo nos trouxe uma infinidade de problemas. Seria também a engenharia genética mais uma fraude na história da humanidade? Hoje nós vamos ficando por aqui. Como material de referência, vou indicar mais uma vez o livro Criação, A Origem da Vida, o Futuro da Vida, do Adam Rutherford. Um livro incrível que vale muito a pena a leitura, porque é rico em muitos exemplos e muitas informações importantes sobre isso que estamos discutindo aqui. Recomendo também mais uma vez o vídeo daqui do canal, Porque a Gente é Assim. Vai ser muito legal poder retomar alguns pontos importantes dessa aula. Para a confecção do roteiro da aula de hoje, eu tive a ajuda do Pedro Paulo, da Janecleide Lima, da Caroline Silva e do Marcos Paulo, todos estagiários do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRN. Mais uma vez é um grande prazer recebê-los aqui para participar de um vídeo aqui do canal. Então você já sabe, se gostou, não esquece de curtir e compartilhar com os amigos, pois essa pode ser uma excelente maneira de alguém aprender sobre ciências da natureza. Até a próxima!